Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 12. Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 12, vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e salvação das suas almas. E a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procuramos saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos mais uma vez estar orando com o Senhor nesse momento. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor amado, Tu conhece o íntimo do nosso ser, Tu conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, a intenção que há no nosso íntimo do nosso coração. Pai amado, eu venho diante de Ti, ó Deus, te suplicando em nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que Tu amas, ó Deus. Senhor amado, tem misericórdia de nossas vidas, de cada um de nós, ó Deus. De mim, ó Deus, que proponho a transmitir o Teu Evangelho, daqueles que se dispõem a ouvir a Tua palavra, o Teu Evangelho nesta noite. Pai, tem misericórdia de nós. Tu conheces nossas limitações, nossas fraquezas, nossas falhas. Pai, eu te peço em nome de Jesus para aqueles que se dispõem a ouvir. Ó Deus, Tu vem dispor os seus corações a atentarem para a Sua palavra, para que possam aquietar-se, que possam ouvir, ó Deus amado, e compreender a pregação do Teu Evangelho. E que Teu Espírito Santo conduza, meu Deus amado, ao quebrantamento, à humilhação, à rendição e a exaltar o Teu santo e precioso nome. Pai amado, em nome de Jesus, fala com o Teu povo nesta noite. Fala com cada vida que cada entrou, Senhor. Não permita que o inimigo de nossas almas venha arrebatar essa palavra antes que ela cumpra ou que chegue nos nossos corações. Pai, eu te suplico pela minha vida, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, que careço de Ti, e que não sou digno de falar em Teu nome, ó Deus.
Mas tem misericórdia de minha alma, Deus, tem compaixão de mim. Deus, que Teu Espírito Santo possa falar através de mim nesta noite, com poder e autoridade. Não deixe que nenhum temor ou medo venha, Deus amado, apagar o Teu Espírito Santo e impedir que Tua voz seja anunciada com poder e autoridade. Mas, Pai amado, em nome de Jesus, esconda-me atrás da cruz, e que Teu Filho, Teu único Filho, seja exaltado esta noite, que Teu Espírito Santo possa falar de forma eficaz nos nossos corações. Ó Deus amado, esse é meu clamor, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar um pouco com os irmãos desta noite sobre um trecho desta carta de 1 Pedro. Uma viva esperança. Pedro, ele trata sobre esse tema de uma forma muito deslumbrante, de uma forma muito bem detalhada, sobre uma viva esperança. Pedro, nesse texto, ele destaca uma esperança viva, não trata de uma esperança esquecida ou morta, mas de uma esperança que está viva, de algo que conduz o homem a viver e a andar, sabendo que a sua esperança, ela irá se realizar. Não como quem mendiga pelas ruas, mas quem sabe para onde está indo e onde vai chegar, que tem plena convicção aquilo que lhe espera, o seu galardão, a sua herança, aquilo que lhe está proposto, e vendo que ele vai discorrendo de forma muito clara sobre esta viva esperança. Não a esperança na sorte ou no acaso, mas uma esperança concreta, uma esperança real, uma esperança que tem bases real, com bases que conduz esse fiel a andá-lo e a esperar confiante, sabendo que a sua esperança não é algo falho. Alguns dizem que a sua esperança, ou que a esperança é a última que morre. Aqueles que estão firmados em Cristo, eles dizem que a sua esperança o ressuscitou no terceiro dia e está viva, e jamais ela vai morrer. Então aqueles que têm esperança firmada em Cristo, sabem que ela está viva, e que ela se cumprirá, porque Cristo está vivo, porque Ele voltará, irá cumprir com as suas promessas, irá cumprir com a sua palavra. Eu quero aqui destacar 3 pontos sobre esta esperança. Três fatos dessa esperança que Pedro destaca aqui. O primeiro é o fundamento da esperança cristã. Do versículo 3 ao versículo 6, ele destaca sobre o fundamento desta esperança. Conversava ontem, muitos não apareceram no discipulado aí, para o estudo aí, viu? No discipulado com os meninos, conversando sobre glorificar Deus em tudo que faz, falando sobre os seus sonhos. Procurando qual era o seu sonho. Aí eu perguntei: o seu sonho pode glorificar Deus? Eles, na sua maioria, pensavam que não tinha como naquele sonho glorificar Deus. E na realidade, os nossos sonhos, eles devem ter esse propósito de glorificar e honrar a Deus. E nisso Pedro vem nos ensinando sobre o fundamento da nossa esperança. Quando nós projetamos nossas vidas, quando nós sonhamos no futuro, nós pensamos em realizações, em sonhos, em projetos. E de acordo com os nossos sonhos, nossas realizações, a gente trabalha, a gente levanta e dorme a cada dia, e levanta outro dia e trabalha pensando em nossas realizações. Mas essas realizações, esses sonhos, eles têm fundamento sólido, ou é apenas um sonho de alguém que tem projetos audaciosos, mas em nenhum momento parou para perguntar: esta é a vontade de Deus? Como eu vou glorificar Deus neste sonho? Aqui o apóstolo Pedro, ele fala sobre uma esperança viva,
E ele vai tratando sobre esses fundamentos. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que ele diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva. A regeneração, ele está naquele pensamento de alguém que estava morto, alguém que estava decaído, alguém que estava caído, alguém que estava caminhando para a condenação eterna, alguém que estava andando longe de Cristo. Ele nos regenerou, Ele fez de nós uma nova criatura para uma viva esperança. Ele pegou aquele que estava caído, que estava morto, que estava andando em direção contrária aos projetos de Deus, e Ele regenera, Ele o faz uma nova criatura para uma viva esperança. E essa esperança, ele diz, porque ela é por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se nós pensarmos um pouco na história de Pedro, quando Jesus Cristo dialoga com ele era um dos mais próximos de Jesus Cristo entre os 12. Ele fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o que vai acontecer com ele. Quando Cristo fala: eu irei para Jerusalém, que importa que o Filho do Homem caia na mão dos pecadores. Ele fala: de maneira alguma, jamais permitirei que isso te aconteça. Se necessário for, eu morrerei no teu lugar, mas tu jamais pode morrer. Cristo fala: repreende Pedro, diz para trás de Satanás, que não cogita nas coisas eternas, mas naquilo que é passageiro. E depois Pedro vem a negar a Cristo e sai errante, desmotivado, desanimado. Quando Pedro fica sabendo da ressurreição de Cristo, ele e um outro discípulo mais jovem que Pedro sai correndo para ir ver e saber se aquilo é verdade, para ir testificar daquela ressurreição. Depois Pedro, ele junto com o discípulo, fala para os demais: vou pescar. Ou seja, estou voltando à minha velha profissão, vou para o rio, vou para o mar e vou pescar, porque aquele Jesus já se foi. Quando Cristo aparece para Pedro lá naquele rio, lá naquela pescaria, depois de uma noite fracassada, e canta o poeta, mais uma noite de trabalho fracassado, Cristo grita lá da praia: irmãos, pegaram alguma coisa? Assim, tadinho, lança a rede de novo, lança a rede. Quando eles lançam a rede, o outro fala para Pedro: é Jesus. Pedro larga a rede, larga o barco, lança-te no mar e sai abraçados e vai para a praia. Chega lá, fica emudecido diante do Senhor. Agora esse Pedro nos fala: Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro fala: eu estava triste, eu tinha meus sonhos lançados fora. Outra vez ele pensava que tudo tinha se acabado quando o Cristo estava pendurado no madeiro. Aquele que partiu o pão com eles, aquele que comeu com eles, aquele que transfigurou nos montes tinha se ido. Agora Pedro tem plena convicção que eles foram chamados, que eles foram regenerados para uma viva esperança, porque o seu Senhor está vivo. Ele poderia viver, ele poderia andar, ele poderia e iria morrer por esta causa, porque a sua esperança não iria falhar. Ainda prosseguindo no versículo 4, ele fala: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Agora ele traz aí uma figura de um herdeiro que receberá uma herança. Aqueles que têm ou esperam uma herança, eles sabem que a hora ela vai chegar e é dele. Aquela herança pertence a ele, sendo herdeiro legítimo, ela vai chegar nas suas mãos, a não ser que ele seja muito ruim e o pai resolve deserdar. E ainda assim ele não pode fazer 100%. O leite tem que deixar alguma coisa para o seu herdeiro.
Mas aqui ele fala de uma herança eterna, para uma herança que jamais poderá perecer. Ele não está falando de ouro, de prata, vai até escrever isso mais à frente. Ele não está falando de bens materiais, ele não está falando de casa, não está falando de propriedades, porque a época de Pedro, o tempo dele era tempos difíceis, onde as propriedades eram arrancadas, os bens eram tirados, onde os cristãos sofriam perseguições. Então ele não está falando de bens materiais, mas de uma herança que o homem não pode tirar, uma herança eterna, uma herança que não é perecível. Então uma esperança que tem um fundamento, alicerçada na eternidade. Ainda no versículo 5 ele fala que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus para chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A salvação, ela se manifestou antes da fundação dos tempos. Cristo veio para testificar essa salvação, essa obra que Deus projetou na eternidade. Essa salvação foi concretizada quando Cristo olha para o homem todo caído e ele resolve escolher aquele homem. Quando Cristo escolhe, ele já está salvo, ele o sela para a eternidade. Só que essa salvação vai se revelar na sua plenitude na eternidade, na volta de Cristo. Aí ela se revela no seu todo, na sua plenitude. E ele fala desta herança, dessa salvação que vai se revelar no último dia ou no final dos tempos. Uma herança que devemos esperar, uma herança que está guardada e está alicerçada na promessa de Deus. Aí ele veio falando sobre esse fundamento da esperança no versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devem se entristecer, ou devem ser entristecidos por todo tipo de provações. E Pedro sabia o que era sofrer, ele sabia o que era padecedores, ele sabia o que era olhar para aquele que ele amava e ver o sangrando, ver o sangue escorrendo da sua face. Ele sabia o que era perseguição. Ainda que por um pouco vocês venham a sofrer, a ser perseguido, a ter dores, mas é esta esperança, é este Cristo, que uma hora foi assunto ao céu, ele voltará da mesma forma para buscar o seu povo. João capítulo 14, ele fala sobre aquele que foi para o Pai e que voltará para a sua igreja. Ele fala que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e virei e os levarei para mim mesmo. Ele faz duas promessas ali. Primeiro, ele fala que lá tem muitas moradas. Na casa do Pai tem muitas moradas. Mas se não tivesse, ainda se não tivesse, eu iria e prepararia essas moradas. E quando eu estivesse pronto, eu voltaria e buscaria vocês para mim mesmo. Então ele diz que tem essas moradas e que vai nos levar para estar junto comigo. Aí ele promete na sequência o Espírito Santo. Fala que é necessário que ele vá para que o Consolador venha. Enquanto ele não for, o Espírito da promessa não virá. E Cristo, ele nos dá esse Espírito da promessa, aquele que nos conduz, aquele que nos reveste de cuidado, de proteção, e que nos conduz essa caminhada para glorificar e exaltar o precioso nome do Senhor. Então esta esperança, a esperança do Rei da Glória, é uma esperança fundamentada nas promessas de Deus, e ela se cumpre. O segundo aspecto é o propósito das provas, do verso 7 até o verso 9. O verso 7: assim acontece para que fique aprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando se fala aqui dessa fé, ele diz que esta fé é muito mais preciosa do que o ouro refinado. O ouro, para ser refinado, é levado ao fogo. E não é um fogozinho qualquer, é o fogo
bem mais aquecido, para que queima todas as impurezas e o ouro fica puro. Porque aquele ouro que aí um dos nossos ministros, eu sei, um dos nossos legisladores, falou que o salário não dá para comprar uns brincos dela. Imagina que é um ouro bem refinado, um ouro puro. Mas ele fala que a nossa fé, assim acontece para que fique aprovada a vossa fé, que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. O ouro que perece, mesmo esse ouro que é trabalhado, que é refinado, que é queimado até sair todas as impurezas, que é um ouro que é chamado ouro de 18 quilates aí, né? Que é o ouro, vai 24 quilates, aliás, que é o top, né? Diz que essa fé é muito mais preciosa que esse ouro, que tem que passar por vários testes ou vários trabalhos para não ter nenhum resquício de impureza. O apóstolo Pedro está mostrando um valor imensurável que a fé cristã tem. Ele não está falando daquela fé que hoje a gente serve a Deus, mas amanhã, porque alguém olhou para a gente com cara feia, a gente fala: não quero mais saber daquele povo, não. Quero saber daquele Deus. Ou porque a gente foi buscar algo diante do Senhor, um súbito e clamou e não viu o nosso desejo realizado, mas eu não quero mais saber de Deus, Deus não me ouve, Deus não me responde, vou me afastar, não quero mais ser crente, não. Não é disso. É uma fé genuína, uma fé que leva a fazer o que Pedro fez. Pedro, no momento da sua morte, quando ele ia ser crucificado, quando ele ia levantar a madeira, Pedro fala: eu quero fazer um pedido, um só. Embora de cabeça para baixo dessa cruz, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Olha só, o cara ia ser crucificado. Fala assim: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Então ele sabia o que era sofrimento, mas ele manteve a fé. Policarpo, quando ia ser queimado, quando ia amarrar na estaca, ele falou: não precisa me amarrar não, para deixar solto mesmo, que eu não vou fugir daqui não. Meus irmãos, por que você não resolve aí? Só diz aí que Nelson é meio bagunçado e você se livra dessa fogueira e fala assim: por 80 e tantos anos, o Cristo que eu sigo nunca me desamparou. Como é que eu posso negá-lo agora ao meu Senhor? O fogo que vocês vão colocar aqui embaixo do meu pé pode queimar por alguns minutos, alguns instantes. Aí ele olha para o seu algoz e fala assim: mas o fogo que te aguarda na eternidade, ele não se extinguirá, ele não pode se apagar. O cara manda lá e toca fogo, coloca esse indivíduo. Prepara o Policarpo, coloca na estaca, toca fogo, coloca fogo, o fogo não acende, não queima, o fogo se apaga. O cara fica furioso, e Policarpo não é morto queimado. Então eles o lançam, o fura com uma lança, e mata aquele último dos apóstolos, o último discípulo de João. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro fala de uma esperança, de uma fé, que é capaz de conduzir o cristão necessário a morrer queimado, a morrer crucificado, a morrer degolado, a morrer açoiteado, apedrejado, mas continuar firme, dizendo que somente Cristo é o Senhor da sua consciência, dono do seu ser. Uma fé que continua mantendo esse homem ou essa mulher, mesmo diante dos mais terríveis perseguições. É esta fé que continua, que leva o homem, a mulher, a criança a viver na contramão do mundo, a rejeitar, a abandonar os padrões e os princípios do mundo. É esta fé que leva o homem e a mulher a dizer que somente Cristo é o Senhor, dono da sua consciência, da sua mente, que ninguém mais, nada pode ter domínio sobre a sua consciência, senão o Cristo, o Senhor ressurreto. O versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Quando Cristo conversa por ressurreição com os discípulos e com Tomé de uma forma mais específica, quando ele entra naquela casa, ele diz: paz seja convosco. Aí ele volta para Tomé e fala: olha minhas mãos, toca aí os dedos,
chega com a mão no meu lado e trisca as feridas. E Tomé, o próximo, ele fala: Deus meu e meu. Fala: Tomé, agora vem do vídeo tu crer. Felizes são aqueles que crerão sem que vejam. O apóstolo Pedro, ele fala: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultem com alegria indizível e gloriosa. Pedro está olhando para os seus leitores e falando: vocês resistirão a essas perseguições, porque a sua fé é mais preciosa do que o ouro. A sua fé é uma fé firmada nas promessas do Senhor. Não há esperança que não falha. Mesmo vocês não veem Cristo agora, mesmo vocês não possam estar vendo Cristo agora, vocês têm plena convicção na sua palavra e promessa. Vocês exultam com alegria indizível do Senhor. Porque o apóstolo Pedro nos chama a caminhar firmado nessas promessas. Hoje pela manhã nós falávamos um pouco sobre o que levou à reforma da igreja antes da reforma. Séculos 14 e 15, a igreja se mergulhou numa profunda escuridão de pecados, promiscuidade, se mergulhou profundamente na imundícia, nas libertinagens, na opressão das pessoas, e se afastou do Senhor. Século XVI, despontam os reformadores, os pré-reformadores, gritando a essa fé no Cristo ressurreto. No século XV, qualquer pessoa que se opusesse ao ensino da igreja estatal dominante naquela época, qualquer pessoa que se levantasse contra o clérigo romano, ele sofria penas, duras penas. Nesta época foi criado os instrumentos, piores instrumentos de tortura pela polícia da igreja, que era chamada a Inquisição, ou por alguns, para total nome, chamam de Santa Inquisição, que tinha um propósito de calar todo aquele que discordasse da igreja romana. Pedro, ele fala sobre uma fé no Cristo que levou muitos homens a morrerem por causa dessa esperança, como Urico Zwingli, John Knox, John Hus e tantos outros que foram excomungados, foram expulsos, foram exilados. Lutero teve a sua vida, boa parte dela vindo aprisionada. John Bunyan, por causa de pregar o Evangelho, viveu longos anos da sua vida encarcerado. Alguns dizem que o encarceramento de John Bunyan foi bênção para nós hoje, porque se ele estivesse só pregando nas ruas, talvez não tivesse hoje o Peregrino. Tem um outro livro dele que é falado A Esperança, eu não estou lembrado, mas que é muito conhecido o livro dele, eu fugi o nome do livro agora. Então, os anos de encarceramento de John Bunyan o leva a escrever. O Peregrino, ele esteve uma época que ele só perdia as suas vendas para a Bíblia. Ele ficou em segundo lugar no livro mais vendido. Ele olhou os livros mais traduzidos. Na cabeceira de Spurgeon, quando ele faleceu, tinha uma velha Bíblia e o livro Peregrino todo rabiscado. Esta fé, esta esperança no Cristo ressurreto, o levaram homens a abrirem mão da sua liberdade para anunciar o Evangelho. John Bunyan, quando a esposa conseguiu com muitos roubos uma negociação para soltar ele, que foram conversar com John Bunyan, assim: nós temos uma proposta para a liberdade. Ele diz para a proposta: que você não pregue mais esse Evangelho.
Se me soltarem hoje pela manhã, à tarde me encontrarão na praça pregando o Evangelho. Se vocês me libertarem hoje, vocês poderão à tarde nas praças vão me encontrar pregando o Evangelho. Ele dizia que ele era teimoso feito uma mula. Meus queridos irmãos, Pedro aqui ele nos ensina sobre esse propósito das provas que elas vêm sobre nós. Não é para que nós venhamos desistir dos avanços da fé, mas que sejamos aperfeiçoados na esperança. O versículo 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Lembra de Estevão, o primeiro mártir, quando falava em nome de Cristo, quando anunciava o Evangelho, quando falava sobre os projetos de salvação, se levantou contra ele, novamente a igreja dominante da época, se levantou para que ele se calasse. Estevão faz uma narração dos fatos da obra de Deus, trazendo lá dos nossos pais, lá do Egito, quando foi tirado Moisés de uma multidão do Egito. Ele vem narrando os fatos até chegar a Jesus Cristo, passando pelos profetas, chegar a Jesus Cristo. Aí quando ele fala, ele aponta: se vocês mataram o Filho de Deus, eles se arremetem contra Estevão e o apedrejam. E quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e vê os anjos do Senhor, ele olha para os seus argós, aqueles que o apedrejam, e suplica a Deus: Pai, não os imputem a eles este pecado. O que Pedro está nos ensinando: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Então as provas que nós enfrentamos, as provas que Deus permite chegar até nós, essas provas para que nós nos tornamos mais fortes e que possamos experimentar em nosso próprio corpo da ação de Cristo em nossas vidas, da ação do Espírito Santo operando em nós. Mas essas mesmas provas têm levado aqueles que têm uma fé falsa a naufragar, como o caso de Ananias e Safira, que não tinham uma fé firmada no Senhor. Eles, ao ver o que Barnabé fez, aquele homem de Deus, entregam uma oferta generosa aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira vê aquilo e querem fazer a mesma coisa, ou supostamente queriam receber talvez os benefícios ou algum aplauso, e eles vendem uma propriedade, e Ananias vai aos apóstolos entregar aquela oferta, daquela venda daquela propriedade. Mas ele, quando ele vende, ele acha que o valor é um pouco grande para ofertar todinho. Então ele entra de acordo com Safira para reter uma parte do valor da propriedade da sua venda, e vai levar o resto da oferta. E quando ele faz aquilo, diz que Pedro fala para ele: porque você tentou mentir para o Espírito Santo de Deus, enganar o Espírito Santo de Deus, aí está os pés daqueles que te levarão. Ananias caiu no mesmo instante. Diz que mal os separadores saem, que voltam, Safira chega, a mesma conversa, com a mesma história de enrolação, e também é sentenciado à morte. O apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, ele fala sobre Simão o mágico. Fala: você não tem parte desse ministério. Quando ele tenta comprar o poder do Espírito Santo para realizar milagre, você não tem parte do reino dele nesse ministério. Meus queridos irmãos, aqui o apóstolo Pedro nos ensina sobre uma fé que está firmada no Senhor, e que essas provas nos levam a crescer, a experimentar e a andar de acordo com a palavra de Deus. Mas muitos têm naufragado nessa caminhada porque não têm uma fé firmada em Cristo. Eles buscam as benécias que Deus pode oferecer, eles buscam os privilégios que se encontram em Cristo, eles buscam as bênçãos que Deus tem a proporcionar, mas não estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho, a viver de acordo com as palavras do Senhor. Terceira e último lugar, a salvação atual e real.
A salvação, ela é atual e ela é real. Do verso 10 ao verso 12. E a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Muito interessante, quando o apóstolo Pedro ele fala dessa salvação, ele chama, evoca os nomes dos profetas do passado. Fala, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Os profetas eles não falaram só de destruição daquele tempo, mas eles geralmente traziam uma promessa de restauração, uma promessa de um renovo. Eles falavam de uma promessa de um rei que viria e seria um rei eterno. Isaías ele fala sobre o Messias de forma muito abrangente. E os demais profetas ele falam também sobre esse que vem para restaurar Israel. E eles falavam e investigavam sobre a salvação que eles mesmos não viram, sobre o Cristo que eles não viram, mas eles os testemunharam e testificaram. Quando Cristo está em Nazaré, e ele fala numa sinagoga, quando se levanta contra ele os maiorais da lei, que se opõem a Cristo e falam que são discípulos de Moisés, que eles seguem os profetas, os discípulos de Moisés. Ele fala: se vocês seguissem os profetas, se vocês fossem discípulos de Moisés, ouvissem as leis de Moisés, se vocês o conhecessem os profetas de Moisés, vocês saberiam que eu sou Cristo, Filho de Deus. Moisés e os profetas, eles testificam sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, sobre essa salvação que nós aguardamos, sobre essa salvação que nós já desfrutamos em Cristo Jesus. Mas aqueles que ainda estão distantes do Senhor não podem desfrutar. O versículo 11: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Por exemplo, em Isaías 23, ele fala sobre Cristo, um texto bem conhecido sobre Cristo. 53, que ele fala sobre o Cristo. Ele descreve sobre a vinda, o nascimento, o sofrimento, morte, ressurreição de Cristo. Ele fala sobre o Messias que há de padecer, que há de ser rejeitado, que há de ser desprezado, que há de ser abandonado. Ele fala que os olhares do ouvido dele formosura nenhuma. Mas Isaías fala que ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, pelos seus tosqueadores, sem reclamar. Ele fala que ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele fala sobre esse renovo que foi cortado essa figueira e que coçou o tronco, mas esse tronco ele veio a brotar e virou uma árvore frondosa, como o profeta Isaías. Ele fala sobre esse Cristo, Filho de Deus. E o apóstolo Pedro está dizendo que eles buscaram conhecer, a saber sobre Cristo, aquela promessa que veio se realizar, aquele que nasceu em Belém, foi como fugitivo para o Egito quando era criança, que voltou para Nazaré e cresceu num lar de carpinteiro, uma cidadezinha, ou uma vielazinha, mas que tornou o homem mais conhecido de todas as nações, ou anunciado. Quando 2 discípulos iam para Emaús, e Jesus Cristo ressurreto começa a conversar com ele. É interessante quando diz para você: é o único viajante que não ouviu falar sobre Jesus. Todo mundo é conversa do momento de Jesus Cristo. Jesus, um homem de obras, um homem
varão valoroso, perfeito em palavras, em milagres, mas mataram ele, morreu, está enterrado. E nós estamos indo embora porque pensávamos que agora seria a nossa restauração. Cristo começa a falar com aqueles homens sobre a palavra de Deus. E Cristo, naquela caminhada, ele traz aos ouvidos daqueles discípulos, Moisés, os profetas. Quando ele chega em Emaús, Cristo faz menção de passar. E que ele se fala: Senhor, fique conosco. Mas só vai ser pouco. Pousa aqui por esta noite. Cristo decide ficar e eles preparam a janta e vão jantar e vão comer o pão. Quando parte o pão, eles conhecem o Messias. E Cristo desaparece naquele momento. Eu nem sei se eles comeram. É provável que a emoção o fez largar os pães partidos ali em cima da mesa e eles voltam para Emaús. Eles retornam para Emaús, aliás, para Jerusalém, para encontrar com os demais discípulos e falar: o Cristo andou conosco quando ia para Emaús. Os profetas falaram sobre esse Cristo e as glórias que se seguiam àquele sofrimento. Eles falaram daquele que seria morto, daquele que seria rejeitado, daquele que seria pendurado no madeiro, daquele que teria suas mãos e seus pés cravados, daquele que seria rejeitado e abandonado, daquele que teria sua face cuspida. Os profetas falaram daquele que teria as suas costas cortadas pelo chicote, seria levado para ser crucificado como ovelha levado para o matadouro. Ele fala de alguém que seria desfigurado por causa do sofrimento que seria imposto a ele. Os profetas falam sobre aquele que teria a sua vida ceifada para trazer vida e restauração, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. Eles falam que ele não ficaria morto, mas ele teria vida novamente. E Cristo, antes de morrer, ele fala aos seus discípulos que importa que se cumprisse toda a palavra que foi predita pelos profetas a seu respeito. Ele fala que era necessário que o Filho de Deus morresse, o Filho do homem morresse, e que não era mistério, que não era certo que nenhum profeta morresse fora de Jerusalém. E Cristo é executado em Jerusalém. Os projetos de Deus é concretizado em Jerusalém. Aí no verso 2: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, para nós, quando falavam das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro, ele fecha essa primeira parte do capítulo 1, falando sobre aquilo que os profetas anunciaram, sobre Cristo, que anunciaram para que chegasse a nós, as promessas de Cristo chegassem a nós, a obra salvífica chegasse até os nossos dias. Cristo, ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que foi predito a seu respeito. Muitos pesquisadores tentaram tirar Cristo do trono, e quanto mais se aprofundam na pesquisa, eles colocam ou encontram o Cristo no trono, e as promessas que aquele foi predito sobre Cristo foram tudo se cumpriu. Eu concluo a palavra desta noite com o finalzinho do versículo 12: coisas que até os anjos anseiam observar. Há um comentarista que diz que os anjos estavam ansiosos tentando compreender essas promessas ou essas revelações que foi dada pelo Pai por meio dos profetas, e não conseguiam compreender, e eles não conseguem compreender a completude das revelações, das promessas de Deus. O Filho de Deus
no seu devido tempo, ele veio ao mundo como um homem, nasceu de uma mulher, cresceu em uma sociedade pobre, no meio dos simples, foi entregue na mão de pecadores, ele foi morto, como as Escrituras o falavam, foi sepultado com os ricos, como a Escritura o diz, foi morto junto em meio aos ladrões, a homens ímpios, um ladrão de um lado, outro do outro, mas a sua sepultura será dada junto com os ricos. José de Arimateia, um homem rico e nobre, tinha um sepulcro, nunca tinha sido usado, pede o corpo de Cristo e o coloca naquele sepulcro. Nicodemo, juntamente de Arimateia, prepara o corpo de Cristo envolto em lençóis de linho e coloca naquela sepultura. As mulheres preparam bálsamos para ir ungir aquele corpo depois de 3 dias de ressuscitar, porque morreu na sexta-feira, sábado não podia fazer isso, porque os judeus não faziam nada no sábado, domingo, logo cedo, terceiro dia, elas preparavam, se armavam para ir ungir o corpo de Cristo, colocar um bálsamo no corpo dele. Quando chega naquela tumba, não encontra o Cristo, mas o anjo fala para as mulheres: aquele que você procura dentre os mortos já ressuscitou, e ele vivo está. Cristo está vivo, reinando com o Pai, sentado à destra do Deus Pai, governando, regendo toda a humanidade, e que no devido tempo, determinado pelo próprio Pai, ele voltará com os seus anjos em glória a buscar a sua igreja, e aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Pai nas nuvens, e aqueles que estão vivos irão logo junto para morar eternamente com o Senhor. Esta deve ser a nossa esperança, que encontraremos com o Senhor, e que se não formos nesta vida viva ainda, nós ressuscitaremos para encontrar com Deus, e teremos um corpo ressuscitado e glorioso como o de Cristo, porque Ele prometeu isso. Os amados irmãos, que tenhamos esta viva esperança, assim como tudo aquilo que foi descrito lá no Antigo Testamento se cumpriu. Todas as promessas que o Novo Testamento fala, elas têm se cumprido, e as que ainda não se cumpriu, elas irão se cumprir. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor, ela se cumprirá. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Eu convido os irmãos a colocar em pé. Vamos assim estar orando, falando com o Senhor nesse momento. Pai Santo, nós estamos aqui em Tua presença. Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos pela Tua obra, a obra de restauração, a obra de salvação, a obra que opera em nossas vidas, trazendo quebrantamento, nos moldando, nos fazendo de nós uma nova criatura. Pai amado, eu suplico a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, seja conosco, ó Deus, seja com as nossas vidas. Senhor, Tu que és Senhor sobre todas as coisas, Tu que és Deus nos céus e na terra, tem misericórdia de cada um de nós, Deus. Tem compaixão de nossas almas. Pai bendito, Te suplico em nome de Jesus, Teu Filho amado, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir à santidade, à reverência, ao tremor de Ti, a viver para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Pai Santo, eu clamo a Ti, ó Deus amado, em nome de Jesus, seja o Teu povo presente aqui nesta noite, quebrando os nossos corações. Dirige-nos, ó Deus, segundo Teus propósitos. Fortaleça-nos, Senhor amado, segundo Tua graça e misericórdia. Tem compaixão de nossa alma, tem misericórdia de cada um de nós, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a te servir com interesse de coração, a servir a Ti, ó Deus, de forma que Tu seja glorificado e exaltado. Pai amado, eu clamo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus.
venhamos ter uma fé viva, uma esperança viva, que possamos andar, trilhar, Senhor amado, firmado nessa esperança da ressurreição dos mortos, na esperança da volta do Teu Filho amado, na esperança de encontrarmos contigo, ó Deus, restaurados, feito uma nova criatura. Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, continue conosco, Pai Santo, dá-nos uma semana debaixo dos cuidados santos. Livra-nos, ó Pai amado, da cidade do inimigo. Guarda a nossa alma, Senhor. Guarda os nossos pés, os nossos lábios, para não pecarmos contra Ti. Ó Deus, esse é meu clamor, essa é minha petição, no nome santo de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Senhor, pode estar sentando, só mais 2 minutinhos.